E se vivêssemos em um mundo onde a Lua e o Sol trocassem de lugar? Sim, eu sei o que você está pensando. As consequências seriam surpreendentes e catastróficas. Mas aqui está uma visão interessante. E se de alguma forma sobrevivêssemos a tudo isso? Como seria a nossa vida em um mundo tão novo e o que aconteceria com o Sistema Solar? É hora de descobrir. Vamos começar com a Lua. Você sabia que a Lua é responsável pelas marés na Terra? Sabe, tipo o oceano entrando e saindo como se estivesse jogando vôlei de praia. Tudo graças à atração gravitacional do nosso satélite. A Lua também ajuda a estabilizar a rotação da Terra. Isso é muito importante se você não quiser acabar como um certo planeta que gira de lado. Olha você, Urano! Além disso, ela funciona como um escudo, protegendo-nos de alguns dos raios cósmicos mais nocivos, asteroides e detritos espaciais. É como se fosse nosso guarda-costas pessoal. E sem o nosso satélite, talvez não estivéssemos aqui contando piadas e aproveitando a vida. Alguns cientistas acreditam que a Lua desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da vida na Terra. Sem sua atração gravitacional, poderíamos ter um clima loucamente irregular. Além disso, a Lua poderia ter redistribuído a água em nosso planeta, e todos nós sabemos que água significa vida. Quanto ao Sol, todos nós sabemos como ele é importante. Ele fornece luz, calor e energia para todos os planetas. Mas, como todo bom anfitrião de festas, o Sol às vezes pode ficar um pouco intenso demais. Nunca se esqueça de que ele é uma estrela extremamente poderosa e maciça com uma temperatura de superfície de cerca de 5.337,8 graus Celsius. Se não fosse pela nossa camada de ozônio, todos nós seríamos queimados instantaneamente. A distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 149.668.992 quilômetros. Os cientistas pegaram essa distância e a transformaram em uma unidade de medida, uma unidade astronômica, ou UA. A distância mais próxima que a Terra poderia se aproximar do Sol sem ser completamente destruída é de cerca de 0,9 UA. Ao mesmo tempo, se nos afastarmos demais, mais do que cerca de 1,2 UA, nosso planeta se transformará em uma bola de neve. Portanto, tivemos muita sorte com nossa localização. Enquanto isso, a distância entre a Terra e a Lua é de cerca de 0,002 UA, ou 386.242 quilômetros. É muito perto de nós. Agora que sabemos o quanto esses dois são importantes e o quanto a posição deles afeta nosso mundo, vamos tentar trocá-los. Certamente nada de ruim vai resultar disso, né? Primeiro, vamos imaginar por um momento que o Sol estivesse no lugar da Lua. Você provavelmente já sabe o que acontecerá conosco. O calor intenso e a radiação do Sol seriam como a pior sauna do mundo, com a temperatura da Terra aumentando rapidamente. Qualquer ser vivo na Terra deixaria para trás nada além de uma pilha de cinzas. Mas a destruição não pararia por aí. A atmosfera e os oceanos seriam destruídos pelo vento solar, deixando o planeta exposto e vulnerável à radiação e às partículas provenientes do Sol. Seria como um secador de cabelo espacial gigante a todo vapor, com a atmosfera e os oceanos da Terra sendo destruídos instantaneamente. Esqueça o derretimento das calotas de gelo. O planeta inteiro seria uma grande poça. Mas essa foi uma resposta cientificamente precisa. Que chato. Mas e se pudéssemos sobreviver a essa catástrofe de alguma forma? E se tivéssemos alguma tecnologia super avançada para nos proteger de sermos fritos até ficarmos crocantes? Em primeiro lugar, mesmo que nosso planeta sobrevivesse de alguma forma, as coisas ainda ficariam muito quentes, pois o Sol ainda emitiria muito mais calor e energia do que a Lua. Além disso, ao contrário da Lua, que passa por períodos de escuridão durante sua noite lunar, o Sol tem uma fonte de energia constante por meio da fusão nuclear. Pelo menos não teríamos que nos preocupar com o congelamento todas as noites. Estaríamos apenas suando muito durante o sono. É claro que todo esse calor extra teria alguns efeitos graves em nossos ecossistemas. As plantas e os animais precisariam se adaptar para sobreviver, e poderíamos ver algumas mudanças importantes na forma como a vida na Terra funciona. Imagine a confusão dos animais noturnos. Sem a Lua, eles não teriam ideia de como navegar ou caçar. Então, o que faríamos nesse mundo novo e super quente? Bem, talvez pudéssemos construir algumas estufas de alta tecnologia para reter todo esse calor, ou poderíamos usar alguns espelhos gigantes ou outras superfícies refletoras para manipular a quantidade de luz solar que a Terra recebe. Em seguida, temos a gravidade do Sol. Lembra-se de que dissemos que a atração gravitacional da Lua é a ideal para estabilizar a órbita da Terra?
Então, se a substituirmos por uma estrela inteira, as coisas ficarão bem malucas. Estamos falando de mudanças extremas nas estações do ano, no clima e em todos os tipos de travessuras relacionadas ao tempo. Sua vida cotidiana pareceria que está tentando fazer o tchá-tchá durante um terremoto. A rotação da Terra também se aceleraria drasticamente. Isso significa dias mais curtos, noites mais longas e muita confusão com horários de trabalho e aniversários. Então, há alguma maneira de consertar isso? Bem, hipoteticamente, poderíamos usar algumas espaçonaves enormes ou outras tecnologias para ajustar artificialmente a órbita e a rotação da Terra. Por exemplo, poderíamos lançar foguetes ou rebocadores espaciais que empurrariam lentamente nosso planeta para uma nova órbita mais estável e consistente. E isso não é tudo. Todo esse jogo de gravidade também significaria novas ondas gigantescas de proporções épicas. Estamos falando de ondas tão altas que os surfistas precisariam de tanques de oxigênio apenas para pegar uma carona. Imagine tentar navegar em um barco em meio a um furacão enquanto montam um cavalo bronco. Iha! A Lua também mistura nutrientes no oceano e ajuda a sustentar a vida marinha. Portanto, se trocássemos o Sol pela Lua, essas águas ricas em nutrientes seriam coisa do passado. O oceano se tornaria uma sopa estagnada e sem vida, com nada além de algas e plâncton para nos fazer companhia. Teríamos que recorrer a sanduíches de algas marinhas e beber água dessalinizada apenas para sobreviver. E sejamos realistas, ninguém quer viver em um mundo sem sushi. Então, o que podemos fazer? Bem, poderíamos tentar de alguma forma criar marés artificialmente ou imitar a atração gravitacional da Lua sobre o oceano. Por exemplo, usando bombas ou outros mecanismos para movimentar grandes volumes de água de forma a criar um efeito de maré semelhante. Ou podemos tentar ajudar a vida marinha a se adaptar ao novo oceano, menos rico em nutrientes. Talvez desenvolvendo a criação de peixes ou a aquicultura. Por fim, não se esqueça da radiação. O Sol é basicamente uma fábrica de radiação. Isso pode afetar seriamente a nossa saúde e nossos dispositivos eletrônicos. Você acha que seu celular quebra por qualquer coisa? Imagine o que aconteceria com ele em uma explosão solar gigante. Precisaríamos de uma tecnologia de blindagem muito avançada para nos proteger. Estamos falando de materiais que podem suportar temperaturas mais quentes do que o traseiro de um jalapeño e campos magnéticos poderosos o suficiente para desviar partículas carregadas. E toneladas de protetor solar. Em resumo, se substituíssemos a Lua pelo Sol e de alguma forma conseguíssemos evitar consequências catastróficas, seria um mundo completamente diferente do que conhecemos. Mas não seria apenas a Terra que sentiria esses efeitos. Então, o que aconteceria com o restante do nosso sistema solar? Para começar, se o Sol, com sua louca atração gravitacional, tomasse o lugar da Lua, ele começaria a bagunçar seriamente as órbitas dos outros planetas, que poderiam ser lançados em direções aleatórias como carrinhos de bate-bate. Os planetas também experimentariam um pouco de personalidade ardente do Sol. Eles teriam que lidar com toda a radiação e partículas carregadas. Por fim, o campo magnético do Sol é incrivelmente forte, e se ele tomasse o lugar da Lua, os outros planetas seriam forçados a dançar conforme sua música. Isso poderia causar tempestades elétricas, auroras e outros efeitos elétricos malucos em toda parte. E o que aconteceria com a própria Lua? Infelizmente, seu reinado no centro do nosso sistema solar não durará muito tempo. Provavelmente ela começará a orbitar o Sol e será devorada por ele, ou simplesmente voará para longe como um passarinho livre. Então é isso aí. Essa foi a nossa pegadinha cósmica que deu terrivelmente errado. O que podemos dizer? Vamos apenas agradecer por esse cenário não ser fisicamente possível e, em vez disso, apreciar a bela Lua e o Sol vivificante a uma distância segura e confortável.